Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para fazer o nosso giro de notícias aí, né, de hoje, né, domingão aí, 6/10/2024. Também dizendo para você aí que é dia de eleições aí, né, no seu município. Então, escolha bem os seus candidatos, escolha bem quem vai representar você aí nos próximos 4 anos, né? Em relação ao Vasco na cidade do Rio de Janeiro, nós temos aí alguns candidatos que são vascaínos e que estão entrando aí com o propósito de ajudar o Vasco dentro da política, porque se faz necessário em alguns momentos. Então, avalie bem. Nós temos aí o Zé Colmeia, temos o Pedro Duarte, temos uma série de pessoas aí que podem sim estar representando o nosso clube e ajudando dentro das partes burocráticas dentro da Câmara do Rio de Janeiro, tá bom? Então, escolha bem, vote bem, vá lá, deixe seu voto, mas não deixe de assistir a gente aqui para a gente poder também estar falando sobre Vasco da Gama. Quero pedir a você, antes de mais nada, que você seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que você possa usufruir do nosso conteúdo e que você possa aí também nos ajudar. Como, Léo, que eu posso te ajudar? Se inscreva no nosso canal, passe nosso conteúdo para mais vascaínos, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. A gente tem uma meta de chegar a 1.500 inscritos, a gente já chegou a 900, e eu conto muito com a sua ajuda, tenho certeza que em breve nós vamos alcançar essa marca aí. A gente está fazendo algumas reformulações no canal, a gente também tem nossa página lá no Instagram, @papo.d.vascaíno, como está aparecendo nessa sua tela aí, então, se você quiser ver nosso Instagram, é só ir lá e botar, e você vai achar a gente lá. Tem o nosso Papo com Café todos os dias lá. Quero pedir a você também para que você possa compartilhar com a galera, para que você possa me ajudar. Eu participo de grupos de Vasco aí que tem 700 pessoas num grupo, 700 pessoas num grupo, mas as pessoas, nem todas elas se inscrevem no nosso canal. Então, como eu acredito que Vascaíno ajuda Vascaíno, te peço para que você dê essa moral para a gente, nos ajude aí, porque é sempre muito importante a sua participação. Deixe seu comentário conosco, deixe o que você acha, seu feedback também. Se estiver ruim, pode falar, porque a gente está aqui sempre com muito respeito e de maneira construtiva para te ajudar, valeu? Vamos às notícias aí, a gente vai falar um pouco aqui do contexto, né? Eu quero começar falando aqui primeiramente aí é, é, dos contextos que envolvem, né, atletas do Vasco, profissionais do Vasco. A gente vai falar aqui do julgamento do STJD sobre o João Vitor e sobre o Betinho. A gente vai falar aqui também sobre a lesão do Arana, que lesionou lá no último jogo contra o Vasco e está fora da seleção. A gente vai falar sobre o golaço do Capasso aqui, que está trazendo uma análise para vocês, uma reflexão, quero que vocês me respondam no comentário. E vai falar sobre a estreia aí do Maxime Domingues, né, que estreou ontem aí. O que você achou dessa estreia do Maxime, se foi boa, se não foi. Então, tudo isso aqui no nosso canal, quero pedir a você para que fique até o final. E veja nosso conteúdo todo e também dê uma moral aqui no nosso canal Papo de Vascaíno, beleza? A gente vai começar falando então aqui do jogo de ontem, né? A gente sabe que o Vasco não fez um bom jogo, poderia ter saído com a vitória, mas não apresentou um bom futebol. E eu quero saber da estreia do Maxime Domingues, né? O Maxime Domingues estreou ontem como titular. Na minha visão, foi um jogador muito importante ontem para o Vasco, pelo menos no tempo que ele teve em campo, porque ele se mostrou sempre apto a ir, né, para o ataque, a tentar fazer o melhor, a marcar jogadas para voltar para recompor. Tá ganhando ritmo de jogo, tá ganhando sua adaptação, mas é um cara que ontem a bola queimou no pé dele em alguns momentos. Acredito que isso seja por causa da adaptação, mas ele é um cara que me chamou a atenção devido a sempre jogar para frente, sempre voltar nas bolas que ele perde para poder recompor e conseguir retomar a posse de bola. Então, assim, para mim a estreia não, né? A titularidade dele, né, estreando como titular, foi muito positivo e eu acho que ele vai ajudar muito o time aí nessa reta final, principalmente com essa oscilação que o Vasco está tendo dentro dos jogos, né? Com a zaga fraca que a gente está. O João Vitor e Maicon hoje, o Maicon falhou hoje no gol do Juventude. Semana passada foi o Léo, entregou 2 gols e isso tem que parar de acontecer. O Vasco precisa tomar uma postura para poder passar por essa reta final. E isso escancara as necessidades para o ano que vem, que eu tenho certeza que o Pedrinho vai ponderar e a gente vai trazer reforços sem dúvida nenhuma. Outro assunto que a gente vai tratar aqui foi o golaço que o Capasso fez, né? O Manu Capasso, que é zagueiro ainda vinculado ao Vasco, ele tá aí pelo Olímpia, se eu não me engano, jogando, e ontem ele fez um golaço, né? A bola sobrou, parecia até um meio-campo batendo a bola no ângulo, e isso ontem fez um golaço pelo Olímpia, né? Ontem não, anteontem fez um golaço pelo Olímpia. O Manu Capasso,
tem vínculo com o Vasco, acho que ele está por empréstimo, se eu não me engano, no Olímpia, e eu queria saber de você, com essa zaga tão debilitada que a gente tem, o que você acha do retorno, talvez, no ano que vem, aí do Manu Capasso? Seria uma boa, não seria? O que que a gente pode estar fazendo aí dentro desse contexto? Será que sobe os meninos da base? Eu quero saber a sua opinião como vascaíno, o que que você acha sobre isso? Se o Vasco precisa ir atrás de outro medalhão no ano que vem, porque fato é que a zaga nossa está muito ruim. Quando o Sforza joga, o Vasco sofre demais ali, porque o Sforza não é um marcador também, então a gente precisa repensar alguns assuntos sobre esse. Então eu queria saber de você, se você acha que o Manu Capasso deve ou não retornar ao Vasco, e se ele seria um bom reforço para o Vasco, para a zaga. Eu acho ele bem lento também, se vou ser bem sincero, acho que ele não somaria com o João Vitor, nem com o Maicon nesse sentido, e o Léo também com as suas falhas, então assim, a gente ficaria meio que sem opção dentro do elenco. Então, para você talvez enxugar uma folha salarial e trazer um outro cara, eu prefiro. Mas se não tiver, eu acho que o Capasso ele é muito lento também. Ele é bom na bola aérea, mas é um cara muito lento. Então, assim, acho que o Vasco não deve trazê-lo de volta. Mas eu queria saber a sua opinião. O que que você acha aí, ou o que o Vasco pode fazer? Será que o Vasco faria isso? Essa é uma pergunta que fica no ar. E em contrapartida, eu quero trazer aqui a lesão do Arana. Isso mesmo, Arana, lateral que fez o gol contra a gente, lá na Arena MRV, um cara que, pô, tem sido, assim, fundamental no esquema do Milito, ele lesionou, uma lesão na posterior de coxa, o Atlético não tem costume de divulgar o tempo de recuperação de jogador e nem o grau de lesão, mas pesquisando aqui o grau de lesão do Arana, chegamos à conclusão de que se for uma lesão leve, o Arana deve levar 2 semanas e possivelmente esteja na semifinal no jogo de volta. Se for uma lesão intermediária ou grave, o cara fica aí de 6 a 8 meses fora, de 6 a 8 semanas fora, meses não, perdão, de 6 a 8 semanas fora, então assim, isso o tiraria do jogo contra o Vasco, a segunda partida aí da Copa do Brasil em São Januário. Então, vamos aguardar aí para ver se o Arana joga ou não joga. Fato é que ele esteve fora da partida contra o Vitória, ele está fora da convocação da seleção. Vamos aguardar para ver se o Arana vai se recuperar a tempo para o dia 19, né? Que eles protelaram isso lá para o dia 19, se vai dar tempo de jogar no dia 19 ou não. Agora, para fechar aqui o nosso giro de notícias, eu quero trazer uma notícia e deixar o meu apoio aqui ao Betinho, segurança do Vasco. Betinho, o canal do Papo de Vascaíno, como eu já te disse em off, está aberto a você aí, caso você queira vir falar conosco, porque por mais branda que tenha sido, teoricamente, a punição do Betinho, o STJD teria que ter olhado com outros olhos, tá? Não estou aqui fazendo apologia à violência, mas o Betinho realmente só estava defendendo os seus jogadores, defendendo os seus funcionários, defendendo aquilo que ele foi pago para fazer. Então o STJD dá 37 dias para um cara desse, que já tinha passado por 20 de suspensão do Vasco e estava numa reciclagem, irmão, não achei justo, não achei justo. A sentença foi proferida aí também, porque teve outros jogadores envolvidos do Atlético que também não entraram no rolo. Então, assim, somente no caso o Betinho, com um dos jogadores só do Atlético Paranaense, essa denúncia partiu por parte do Atlético para tentar aí tirar a mando de campo do Vasco, mas isso foi suprimido por todos os votantes. Ninguém concordou com a perca do mando de campo, mas concordaram em multar o Vasco, multar o Atlético, tirar o Betinho aí de atividade durante 37 dias e tirar também o jogador que foi o algoz da confusão contra o Betinho, né? Então, como sentença, eu vou ler para vocês aqui o site do STJD, como sentença, na maioria dos votos, o Vasco e o Atlético foram multados em 10 mil e 7.500, ou seja, 10 mil para o Vasco, 7.500 reais para o Atlético Paranaense, respectivamente, pela confusão generalizada pós-jogo. O Clube Paranaense teve ainda o lateral Fernando suspenso, que foi o algoz da briga, como eu disse, enquanto o Vasco teve o segurança Roberto da Gama suspenso por 30 dias. A decisão é de primeiro grau e cabe recurso, ou seja, o Atlético pode recorrer isso, Petralha pode recorrer dentro desse contexto, tá? E aí o Vasco respondeu, o Betinho vai ficar esses dias afastado, mas dos males, né, o menor. Então, ou seja, o Betinho não foi julgado com um dos artigos lá, que é o 248, para pegar mais tempo. Eles também entenderam que, pela alegação do advogado do Vasco, não seria legal eles julgarem o extracampo, porque o Vasco teve segurança, o Vasco chegou certinho,
a torcida não brigou, então assim, é inadmissível pedir a falar que está com falta de segurança, entendeu? Assim como fez os relatores aí do Atlético Paranaense. Além de terem julgado aí o Betinho, julgaram também um dia antes o João Vitor. Então o João Vitor foi absolvido aí de todas as acusações feitas por ele. Ele já tinha sido punido, né, naturalmente pela CBF, pelo cartão vermelho que ele tomou, mas o João Vitor não teve nada além disso, então tá normal para jogar a partida do Vasco, como ele jogou o último jogo contra o Juventude ontem. Tá normal para poder estar também aí nas semifinais e tá nesse meio-campo aí, talvez orientando, né? Orientando os jogadores, né? Na zaga, no meio-campo, um cara muito importante para o Vasco. E a gente espera muito, cara, que o Vasco saia desse imbróglio aí, né? De discussões, não cair na pilha dos caras, porque eles vão querer fazer isso. Tem um jogo importante contra o Atlético no dia 19 em São Januário e a gente precisa apresentar um excelente futebol, que a gente está com uma vantagem de um gol a menos dentro do contexto da Copa do Brasil. Então a gente precisa vencer esse jogo, mas para vencer temos que jogar bem, temos que ter cabeça no lugar, cabeça fria, porque é sempre importante, beleza? Então esse foi o giro de notícias aí do Vasco da Gama nesse domingão para vocês, lembrando também que daqui a pouquinho tem a final aí entre Brasil e Argentina no futsal, Copa do Mundo, não esquece, meio-dia aí, com transmissão da Cazé TV, possivelmente aí de outros canais como Premiere. Então fica ligado, Brasil e Argentina, a final vai pegar fogo no futsal. Então nos ajude aí mais uma vez, deixe seu like, se inscreva, não esqueça e curta nosso conteúdo aí nas redes sociais. Obrigado, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!